Como a Polônia não se brinca. Essa é a mensagem que o primeiro-ministro polonês Donald Tusk transmitiu ao prometer tornar a Polônia dona do maior e mais poderoso exército da Europa. Isso não é apenas bravata sem sentido. A Polônia não quer ser a mais forte só por querer. O exército monstruoso que está sendo desenvolvido está sendo criado para deixar a Rússia apavorada. Os números são insanos. O projeto está em andamento. A Polônia já é forte, mas está se fortalecendo silenciosamente para se tornar a verdadeira potência da Europa. Nosso exército, nossas forças armadas, em breve serão as maiores da Europa, declarou Tusk enquanto estava de pé, orgulhoso, para fazer um discurso no desfile do Dia das Forças Armadas da Polônia, em 15 de agosto. Esse desfile já bateu recordes por si só. Tusk havia acabado de assistir a uma procissão de 300 veículos blindados e 2.000 soldados passar quando fez seus comentários. E ele continuou, acrescentando: já podemos dizer que estamos construindo uma força que vai determinar o destino da região, com sua modernidade e grande número, e o mundo inteiro aprecia isso, especialmente nossos aliados. Um ponto importante foi destacado. A Polônia, tornando-se a força mais forte da Europa, não se trata de dominação ou de impor seu poder sobre seus aliados. Essa é uma abordagem russa, e a Polônia quer ser tudo menos russa, na forma como lida com suas forças armadas. O plano polonês é ser uma das partes mais poderosas de um todo maior, que é projetado por dois motivos. Primeiro, assustar Putin para que ele recue, e segundo, caso isso falhe, estar pronto para lutar com unhas e dentes para impedir a agressão russa. Se houver alguma dúvida de que a Polônia tem a Rússia em mente enquanto constrói o maior exército da Europa, então Tusk elimina essas dúvidas. Ele mencionou a Rússia pelo nome ao falar sobre as forças externas tentando influenciar a Polônia, apesar de a Rússia ser o inimigo óbvio batendo a porta. Você sabe, essas forças, esses partidos políticos, esses políticos que querem convencer a Polônia e os poloneses de que nosso principal problema é a Europa, que a Ucrânia é nossa inimiga, que a União Europeia é desnecessária e que a Alemanha é nosso maior inimigo. Tusk declarou durante seu discurso, antes de imediatamente descartar todas essas afirmações e atribuir a culpa a Putin. E de alguma forma eles se esquecem da Rússia, a vizinha perigosa, que está travando uma guerra logo além das nossas fronteiras, e às vezes essa guerra até invade nossas fronteiras. Dizer que a guerra na Ucrânia está invadindo as fronteiras da Polônia é um eufemismo. Está mais para explodir. Foi isso que um míssil de cruzeiro russo Kh-101 fez depois de voar 90 quilômetros dentro da Polônia. Felizmente, a explosão aconteceu em um campo vazio e o míssil foi acompanhado por caças assim que entrou no território polonês. Ainda assim, está mais claro do que nunca que a Rússia é uma ameaça para a Polônia. O Kremlin continua negando que o míssil era russo. Nega envolvimento, mesmo com o míssil já identificado. Mas esse incidente só reforça o argumento de Tusk de que transformar as forças armadas da Polônia nas maiores da Europa não diz respeito apenas à Polônia. Diz respeito a todos que enfrentam a ameaça russa. Alianças reais e uma política externa sensata, abrangendo a região do Báltico, o próprio escudo oriental da Polônia, tratados de defesa existentes e especialmente a Ucrânia, são todos parte de tornar a Polônia mais forte, declara Tusk. É uma relação simbiótica. À medida que o poder da Polônia cresce, também cresce a força de seus aliados e vice-versa. E tudo isso está a serviço do ponto-chave que Tusk destacou ao criticar a ameaça russa. A Polônia não quer ir para a guerra, mas apenas os fortes são capazes de evitar a guerra. Ou, nas palavras de Tusk, apenas aqueles que são fortes, bem preparados, verdadeiramente independentes e soberanos evitarão a guerra. São todas declarações grandiosas feitas por um homem que tem interesse direto em fazer a Polônia parecer a mais forte possível, tanto para a Rússia quanto para os próprios aliados do país. Mas as palavras de Tusk não são bravatas. Não há nenhuma fanfarronice aqui. Tusk disse ao mundo que a Polônia está construindo um exército monstruoso, que é o pesadelo dos russos. Os números em todas as áreas confirmam o que ele diz. Vamos começar pelo exército terrestre da Polônia. Como destacou o Washington Times em uma matéria de 20 de maio, o vice-ministro da Defesa Nacional da Polônia, Paweł Zalewski, já afirmou que a Polônia lidera em números e capacidades quando se trata de guerra terrestre. Temos o maior exército terrestre da OTAN na Europa, com as maiores capacidades, disse Zalewski, acrescentando: estamos aprendendo lições com a Ucrânia. Isso mostra que um país em guerra precisa ter cadeias de suprimentos muito curtas, então estamos investindo nessa capacidade também. O efetivo, por si só, já é um fator importante para a Polônia. Em um artigo de 17 de agosto, o Defense Post revelou que as Forças Armadas da Polônia agora têm 220 mil militares ativos pela primeira vez. Após uma campanha de recrutamento que adicionou mais 5 mil soldados desde o início de 2026, 156 mil desses soldados são profissionais no exército polonês, outros 40 mil servem nas forças de defesa territorial do país, e o restante está designado conforme o que o veículo chama de outros arranjos de serviço ativo.
E isso é apenas o começo do aumento do efetivo polonês. A Polônia pretende ter 300 mil militares ativos até 2035, o que representa triplicar o tamanho de uma força que estava em 99 mil soldados em 2014. Até 2039, a Polônia pretende ter um exército com 500 mil militares, divididos em 250 mil tropas operacionais, 50 mil soldados territoriais e 200 mil pessoas servindo na reserva e prontos para serem convocados quando necessário. Será necessário um investimento maciço para construir tudo isso, e a Polônia está gastando dinheiro, como você logo vai descobrir. Mas a maior força terrestre da Europa não se trata apenas dos soldados, mas também do equipamento. O objetivo da Polônia é ter mais tanques de batalha até 2030 do que as forças combinadas da França, Itália, Alemanha e Reino Unido. Contratos já foram assinados para muitos desses tanques, incluindo um pedido de 250 tanques M1A2 Abrams dos Estados Unidos, que custaram à Polônia 4,7 bilhões de dólares em julho de 2021. Esses não são tanques comuns. Eles estão entre os carros de combate principais mais avançados do mundo e já provaram sua eficácia contra a Rússia na Ucrânia. A Polônia também comprou tanques reformados, incluindo 116 M1A1 Abrams, em um acordo de 1,4 bilhão de dólares em janeiro de 2023. Juntos, esses tanques substituem os cerca de 240 modelos da era soviética que a Polônia entregou à Ucrânia para lutar contra Putin. Samsiakis é um plano massivo para adquirir até 1.000 tanques K2 Black Panther da Coreia do Sul, começando com um pedido inicial de 3,4 bilhões de dólares por 180 tanques. E você tem uma força de tanques formidável projetada para combater o método de guerra favorito da Rússia, uma abordagem de combater fogo com fogo contra uma nação russa que prefere a guerra terrestre, mas já perdeu quase 12.300 tanques na Ucrânia e está recorrendo a modelos antigos e decadentes da era soviética. Falando em enfrentar a Rússia em seu próprio jogo, a Polônia também está se destacando em relação ao resto da Europa no quesito artilharia. A Rússia adora artilharia. Antes de ser forçada a aceitar que drones são tão importantes quanto se tornaram na Ucrânia, toda a abordagem da Rússia era baseada em artilharia. Esse deus da guerra russo, como a Business Insider o chama, é o único motivo pelo qual a Rússia conseguiu avançar tanto quanto avançou na Ucrânia. Com sua abordagem metódica de chegar ao alcance da artilharia, bombardeando fortificações e depois avançando, formou a espinha dorsal de toda a estratégia do país durante os primeiros anos da guerra. A Polônia percebeu a propensão da Rússia e entendeu que combater fogo com fogo funciona mais uma vez. Ela gastou cerca de 5 bilhões de dólares para comprar mais de 360 obuseiros K9 da Coreia do Sul, e isso é só o começo. A Polônia está adquirindo o máximo de artilharia possível para combater a Rússia. A Polônia também fabrica seu próprio sistema de artilharia, o HGS Krab, que parece ser produzido a uma taxa de cerca de 50 unidades por ano com capacidade para expansão. Mas tudo isso é artilharia de tubo. A Polônia também precisa de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, então está adquirindo esse tipo de sistema também. Em 2023, a Polônia recebeu uma entrega de 20 sistemas HIMARS fabricados no ZEUA, sob um contrato de 414 milhões de dólares assinado 5 anos antes. Mais uma vez, esse é um equipamento testado em combate na Ucrânia, que a Polônia sabe que será eficaz contra a Rússia. Mas HIMARS estão a caminho, 486 deles, conforme um acordo quadro no valor de cerca de 10 bilhões de dólares que a Polônia assinou com o ZEUA em setembro de 2023. Se a forma como a Rússia faz guerra envolve campanhas terrestres brutais e desgastantes, então a Polônia vai estar preparada. Ela vai trazer os soldados, tanques e artilharia que muitos de seus aliados da OTAN não têm, e isso é só o começo. Os números só ficam mais impressionantes daqui para frente. Mas antes de irmos mais fundo, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Se você está aprendendo com o canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais. A defesa é tão importante para a Polônia quanto o ataque, e há as duas áreas nas quais a Polônia vem investindo para fortalecer o que já é a maior força terrestre que a Europa tem a oferecer: defesa aérea e o escudo oriental. No campo da defesa aérea, a Polônia vem acumulando interceptadores de mísseis Patriot, que é exatamente o que ela precisa para lidar com a ameaça de mísseis balísticos russos. Lá em 2018, a Polônia criou o programa Wiesla, que basicamente consistiu na compra de um par de baterias de mísseis Patriot, junto com um monte de mísseis. A Polônia gastou 4,75 bilhões de dólares para colocar as mãos nesse equipamento Patriot. 2 baterias equivalem a 4 unidades de tiro, 16 lançadores e, de acordo com esse acordo em particular, 208 mísseis Patriot PAC-3. E essa foi apenas a primeira fase do programa. Na segunda fase, a Polônia vai gastar mais 15 bilhões de dólares em 6 baterias Patriot, o que significa 48 lançadores e mais 4 interceptores de mísseis PAC-3. A Polônia também vai receber o radar Ghost Eye como parte dessa segunda fase, o que melhora a detecção e o rastreamento do Patriot.
Se você está se perguntando como a Polônia conseguiu responder tão rapidamente ao míssil russo que entrou em seu território no final de julho, esse radar pode muito bem ser a resposta. A Polônia também está investindo fortemente no próprio país e em drones para reforçar ainda mais sua defesa aérea. Em outubro de 2025, a Polônia investiu mais de 700 milhões de dólares para expandir a capacidade de produção de seus 4 principais fabricantes de defesa aérea, que se uniram para construir os sistemas de defesa aérea NARO e os radares que os acompanham. O NARO oferece à Polônia opções de curto e médio alcance para lidar com aeronaves, mísseis e drones, complementando o Patriot, que tem maior alcance. Em janeiro de 2026, a Polônia também gastou 1,67 bilhão de dólares em um contrato com a empresa norueguesa de defesa Kongsberg Royce para sistemas de defesa costeira com mísseis. Mais uma vez, este é um caso da Polônia observando o que a Rússia faz e reagindo a isso. Desta vez, em vez de combater fogo com fogo, a Polônia observa a dependência da Rússia de enxames de mísseis e drones na Ucrânia e está construindo suas próprias defesas aéreas em camadas para combater essa abordagem. Depois, há outro aspecto das defesas da Polônia, o escudo oriental. Esse escudo tem como objetivo proteger as fronteiras que a Polônia e os estados bálticos compartilham com Belarus, Rússia e o enclave russo de Kaliningrado. E esse aspecto específico do fortalecimento militar da Polônia ainda está muito em andamento. A Polônia tem 700 quilômetros de fronteiras com a Rússia ou aliados russos que precisa reforçar. Até o final de 2026, a intenção é ter cerca de 200 quilômetros dessa fronteira protegidos com uma combinação de fortificações lineares. O coronel Marek Pietrka das Forças Armadas Polonesas chama essa infraestrutura de bloqueio de fronteira e vedações em estradas e passagens ferroviárias que vão impedir as forças russas de usá-las. As autoridades polonesas também estão adquirindo terras em ritmo acelerado para viabilizar essas defesas de fronteira, tendo adquirido 38 propriedades em 2025, com planos de comprar mais 150 em 52 localidades em 2026. Fortificações antidrones também estão sendo instaladas junto a cercas e rolos de arame farpado. Metralhadoras, canhões e sistemas de interferência para lidar com mísseis e drones foram todos mencionados, de acordo com um artigo de dezembro de 2025 no The Guardian. Adicione bunkers, trincheiras, barreiras antitanque e centros de comando com inteligência artificial a isso, e você tem um projeto de fronteira gigantesco. A data prevista para a conclusão é 2028. O custo total estimado para a Polônia é de 2,55 bilhões de dólares. O que estamos vendo em tudo isso tem 2 aspectos. Primeiro, a Polônia está construindo um vasto ecossistema militar que vai muito além de suas fronteiras. Segundo, a Polônia está colocando dinheiro por trás do discurso de Donald Tusk, com enormes compromissos de gasto. Você não consegue ter o maior exército da Europa sem investir bilhões e bilhões de dólares para construir esse exército. E você também não consegue aprimorar esse exército em termos de equipamentos e capacidades sem construir um forte ecossistema de defesa. São 2 lados da mesma moeda que a Polônia quer enfiar goela abaixo de Vladimir Putin. Quando se trata do ecossistema, você já viu exemplos de como isso vem crescendo. Mencionamos compras dos Estados Unidos e da Coreia do Sul, mostrando como a Polônia está disposta a olhar além da Europa para criar o exército mais forte do continente. A Polônia também está trabalhando com a Noruega, está comprando sensores e equipamentos de reconhecimento tanto do Reino Unido quanto de Israel, e há mais além do que já mencionamos. 36 aeronaves FA-50PL da Coreia do Sul, equipadas com radar Phantom Strike e capazes de disparar mísseis CINT-120 AMRAAM, fabricados nos EUA. O memorando de entendimento assinado com a Suécia em 2025 fará com que as 2 nações trabalhem juntas para adquirir submarinos A-26 que a Polônia poderá usar no Mar Báltico e além. Repetidamente, podemos ver a Polônia construindo laços, comprando armas e formando um exército projetado para enfrentar tudo que a Rússia possa lançar contra ela. Nos últimos 5 anos, a Polônia tem sido a maior importadora de armas da OTAN, segundo o Notes from Poland. Essa afirmação é baseada em dados fornecidos pelo CIPRI, que mostram que a Polônia foi responsável por 3,6% das importações globais de armas no período entre 2021 e 2025. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar com 2,9%, e a diferença foi ainda maior entre a Polônia e o Reino Unido, Alemanha e Holanda. Existem países que não fazem parte da OTAN que importam mais. A Ucrânia lidera toda a lista, sendo responsável por 9,7% das importações. Mas, afinal, a Ucrânia tem o único exército realmente capaz de competir com a Polônia como o mais forte da Europa. E, infelizmente, não faz parte da OTAN nem da União Europeia, como a Polônia faz, mostrando o novo foco da Polônia em fortalecer suas forças armadas. O volume de importação de armas que ela adquiriu durante o período analisado pelo CIPRI é 852% maior do que o volume do período de 5 anos anterior. Esse é o 5º maior aumento entre os importadores de armas ao considerar esses 2 períodos, com apenas Alemanha, Hungria, Bélgica e, mais uma vez, Ucrânia ficando à frente da Polônia em relação ao aumento percentual nas importações de armas. O ponto é que a Polônia está comprando muitas armas. No entanto, e talvez ainda mais importante,
A Polônia está se integrando aos ecossistemas de defesa de nações de todo o mundo. Não há melhor maneira de construir laços de defesa com um aliado do que mostrar que você confia tanto nas armas desse aliado a ponto de gastar bilhões de dólares nelas. O dinheiro fala mais alto, e isso nos leva diretamente a outra área em que a Polônia está à frente do resto da Europa na construção de seu exército: a quantidade de dinheiro que a Polônia está investindo em sua defesa. O orçamento de defesa da Polônia cresceu rapidamente junto com a expansão de seu exército e o aumento das importações de armas. Entre 2020 e 2025, a Polônia passou de gastar cerca de 13,6 bilhões de dólares por ano em defesa para 45 bilhões. Ela planeja gastar mais de 55 bilhões em 2026, representando uma quadruplicação dos gastos desde 2020. Naturalmente, isso também significa que a Polônia está gastando mais, como porcentagem do seu produto interno bruto, ou PIB, do que nunca antes. Em 2020, a Polônia gastou 2,3% do seu PIB em defesa. Bom, no sentido de que estava acima da recomendação de 2% da OTAN, mas nada espetacular. Em 2025, esse percentual havia subido para 4,3% do PIB após vários anos de aumentos orçamentários impulsionados pelo início da invasão da Ucrânia. A Polônia também está se preparando para gastos futuros. O país garantiu um acordo de financiamento Security for Europe, ou SAF, com a Comissão Europeia, pelo qual receberá 50,9 bilhões de dólares como empréstimo para fortalecer seu exército. Muitas das aquisições mais recentes da Polônia são baseadas nesse acordo de empréstimo, e o país recebeu os primeiros 7,65 bilhões que receberá sob esse acordo no final de maio. Mais dinheiro está a caminho. Isso significa que as forças armadas da Polônia também vão crescer ainda mais. Mencionamos anteriormente que a Polônia está investindo onde Donald Tusk prometeu, e é disso que estávamos falando. De todos os países europeus que são membros da OTAN, a Polônia é o que mais gasta. E todos os números, estatísticas e compras que mencionamos neste vídeo são resultado desse investimento. O que vemos em tudo isso não é apenas um fortalecimento militar. É uma mudança cultural em uma nação que já esteve presa atrás da cortina de ferro e que nunca mais quer se ver sob o controle da Rússia novamente. E é o exemplo perfeito dessa mudança cultural se espalhando além das forças armadas e alcançando toda a sociedade polonesa, vem do vasto programa de defesa civil que a Polônia lançou para acompanhar seu fortalecimento militar. Em junho, a France 24 noticiou que a Polônia lançou grandes cursos para civis projetados para ensinar pessoas comuns habilidades de sobrevivência que podem ser usadas em tempos de crise. O primeiro desses programas foi lançado em novembro de 2025 e contou com o ministro da Defesa Nacional da Polônia, Władysław Kosiniak-Kamysz, declarando sua esperança de que 400 mil poloneses tenham concluído o curso até o final de 2026. Não há faixa etária. Todos, desde adolescentes até idosos, podem participar. E esse programa serve ao propósito da Polônia de desenvolver o maior e mais forte exército da Europa de uma maneira diferente. Está preparando o povo polonês psicologicamente para uma guerra que a Polônia espera que nunca aconteça, mas estará pronta para lutar caso aconteça. Isso remete aos comentários de Tusk que compartilhamos perto do início do vídeo. A Polônia se transformou na potência da Europa porque precisava. Não há como evitar a guerra se você não for forte o suficiente para mostrar ao inimigo que é capaz de lutar. É isso, no fim das contas, que a Polônia está fazendo aqui enquanto continua se fortalecendo. O monstro foi criado. Agora, esse monstro está enjaulado, mas a Polônia está garantindo que a Rússia saiba disso e que o monstro será liberado se a Rússia passar das ameaças e incursões aéreas para uma guerra europeia em grande escala. E tem mais uma coisa que a Polônia está considerando enquanto reforça suas defesas aéreas. A questão está sendo levantada por alguns políticos muito influentes. Essas defesas aéreas deveriam ser usadas para proteger a Ucrânia, destruindo mísseis russos enquanto eles entram no território ucraniano. Confira todos os detalhes do que a Polônia está se preparando para fazer e o que tudo isso significaria em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no programa militar e ativar as notificações enquanto mostramos como a invasão da Ucrânia por Putin criou um efeito dominó em toda a Europa. E obrigado por assistir.